do quinto ano, a nossa aulinha de hoje é uma revisão da disciplina de português. Então, o que nós vamos revisar hoje é o assunto de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. É um assunto que a gente já trabalhou, porém é importante a gente revisar, tá certo? Antes de fato da gente falar o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, nós temos que entender o que seria uma sílaba tônica. Porque para a gente poder identificar, a gente vai ter que identificar também a sílaba tônica de cada palavrinha, tá certo? Então, o que seria uma sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que ela é mais forte na palavra. Tá? Então, com relação à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Dependendo da posição que a sílaba tônica ela vai estar, aí a gente vai poder classificar se ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá certo? Então, quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível que há uma sílaba de maior intensidade. Toda vez que a gente vai pronunciar, pode ser uma palavrinha de uma sílaba, de duas ou de mais sílabas, a gente vai perceber que dentro dessa palavra vai ter uma sílaba que ela vai ser mais forte, ela vai ser mais intensa. Então, essa sílaba, ela é chamada de sílaba tônica, tá certo? É a sílaba mais forte da palavra. Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força. Então, quando a gente pronuncia a palavra, a gente logo identifica a sílaba tônica, porque ela tem uma maior intensidade, tá certo? Ela vai ter uma tonicidade maior. As restantes sílabas de uma palavra são pronunciadas com menor força e intensidade, sendo chamadas de sílabas átonas. Então, a gente vai identificar a sílaba tônica, que ela vai ter uma tonicidade maior, e o restante das sílabas, que tem uma tonicidade menor, são chamadas de átonas. Tá certo? Então, a gente vai identificar as tônicas e as átonas. Aí, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de sílaba tônica, tá? Aqui eu trouxe a palavra amizade, verão, música, geladeira, encantar e próprio. Então, todas já estão separadas, as sílabas, tá certo? Então, vamos pronunciar a palavra amizade. Amizade, amizade. Então, percebe que o za, ele tem uma tonicidade maior. Então, ele é a sílaba tônica. E as demais são as átonas. Verão, verão. Então, o rão, ele é a sílaba tônica. E o vé, átona. Música, música, música. Então, vocês percebem que o mu, ele é pronunciado com uma tonicidade maior, música. E o restante das sílabas, tá? O zi e o ka são as átonas. Geladeira, geladeira. Então, o dei, ele também é pronunciado com uma tonicidade maior. Você percebe isso na pronúncia. Então, as outras sílabas da palavra geladeira são as átonas. Encantar, encantar. Você percebe que o tar, você demora mais falando ele, encantar. Então, o tar, ele é a sílaba tônica. E as demais são as átonas. Próprio, próprio. Então, o pró, ele é mais forte na pronúncia. Então, ele é a sílaba tônica
e as demais são chamadas de átonas. Aí a gente agora vai ver a acentuação de palavras oxítonas. As palavras oxítonas, elas são palavras em que a última sílaba é tônica. Então, como é que a gente vai conseguir identificar a palavra oxítona? Na pronúncia. Ela pode vir acentuada ou não, mas quando a gente pronunciar, tá certo? As palavrinhas que a última sílaba ela tiver uma tonicidade maior, ela é classificada como oxítona. Aí recebem acento as palavras oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o os, um ditongo, em e ens. Então, se a palavrinha tiver essas terminações e for oxítona, ela vai vir acentuada na sua última sílaba. Aí aqui a gente tem exemplos, ó. Babá. Babá terminou com A. Então, acentuado, né? Babá. Então, o último ba, ele tem uma tonicidade maior. Por isso que essa palavrinha, ela é oxítona. Boné. Boné. Percebe que você demora mais falando né, porque ele tem uma tonicidade maior, tá? Então, ele é oxítona e é acentuado porque terminou com a letrinha E. Cipó. Então, o pó, a gente pronuncia ele com a tonicidade maior, então ele é oxítona também e é acentuado porque terminou em O. Herói. Tá? Então, a palavrinha herói terminou com O e I junto, duas vogais. Então, é um ditongo, tá? E é por isso que é acentuado. Ninguém. Ninguém. Percebe que o gen, ele é a sílaba tônica, então ela é oxítona. E está acentuada porque terminou em. Certo? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de oxítonas, tá certo? Tanto acentuadas como não acentuadas. Aí a gente tem, também já está separadas as sílabas, tá? Para a gente poder observar a tonicidade da última sílaba. A palavra ali. Ali. Percebe que o li, ele tem uma tonicidade maior, a última sílaba. Arroz. Arroz. Então, o ros, da palavra arroz, ele tem uma tonicidade maior. Assim. Assim. O sim é a última sílaba e tem uma tonicidade maior. Baú. Baú. Então, o baú tem a última sílaba, que é o U, como tonicidade maior, então é oxítona. E é acentuado porque ele é um ditongo. Cipó. Cipó. O pó tem uma tonicidade maior e é acentuado porque terminou em O. Então, é um oxítono acentuado. A palavrinha crochê. Crochê. Então, percebe que o che, ele tem uma tonicidade maior, então é oxítona e é acentuada porque terminou com a letrinha E. Cupom, a palavra cupom é oxítona porque o pom é a última sílaba mais forte, tá? E a palavrinha daí. A palavrinha daí, você percebe que o i, ele tem uma tonicidade maior, por isso que é oxítona, e foi acentuado porque é um ditongo. Então, aqui eu trouxe separado para vocês oxítonas com acento e oxítonas sem acento. Aí a gente tem aqui paletó, guaraná, pequinês, vovô. Então, percebe que todas as últimas letrinhas são acentuadas, porque segue a regrinha que a gente acabou de ver das oxítonas acentuadas. E é oxítona porque sua última sílaba é a mais tônica. E, no caso, oxítona sem acento. A gente tem javali, tatu, jasmim e comum.
Percebe que a última sílaba ela é mais forte, então ela é oxítona. Não é acentuada, porque não segue a regra de acentuação de oxítona, mas é oxítona porque a sua última sílaba é a mais forte. Então, a gente agora vai ver a acentuação das palavras paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, as palavras que têm a sua penúltima sílaba tônica, ela é classificada como paroxítona, tá? Então, a penúltima, quando você pronuncia a palavrinha que a penúltima sílaba, ela é a mais forte, ela é chamada de paroxítona. E ela vai ser acentuada, vai seguir a regrinha de acentuação se ela terminar em I ou IS, U ou US, L, N, R, X, uns, ans, ãos, PS e também ditongo. Aí ela vai ser também acentuada. A gente tem aqui alguns exemplos. Crianças. A palavra crianças. Crianças. Então, a gente tem aqui 3 sílabas nessa palavra. A última, a penúltima e a antepenúltima. Então, percebe que a do meio, ela é a penúltima, o an. E tem uma tonicidade maior, crianças. Então, ela é proparoxítona, porque a sua penúltima sílaba tem a tonicidade maior. A palavra mundo. Percebe que mundo tem 2 sílabas, a última e a penúltima. Então, a penúltima, ela tem uma tonicidade maior, então ela é paroxítona. A contagem de última, penúltima e antepenúltima começa do lado de cá, tá? Da última sílaba e não da primeira. A palavrinha álbum. Álbum tem 2 sílabas, última e penúltima. Então, a penúltima é al, tem uma tonicidade maior. Então, ela é classificada como paroxítona. E a palavrinha histórias. Percebe que o to tem uma tonicidade maior e é a penúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Então, a do meio, que é o to, é a penúltima. Então, ela é paroxítona. E ela é acentuada porque terminou com a letrinha S, tá certo? Todas as palavras que apresentam a antepenúltima sílaba tônica são as proparoxítonas. Então, recapitulando, a última sílaba tônica, ela é oxítona. A penúltima sílaba tônica da palavra, ela vai ser paroxítona. E a antepenúltima, se ela for tônica, ela vai ser proparoxítona. Lembrando que todas as palavrinhas proparoxítonas, obrigatoriamente, elas são acentuadas. A oxítona e a paroxítona não, elas têm as regrinhas. Elas podem vir acentuadas ou não. A proparoxítona, ela sempre vai vir acentuada. Aí a gente tem aqui, né? A acentuação das palavras paroxítona, a gente já viu isso aqui. Então, os exemplos. A gente tem a palavrinha matemática. Então, percebe que matemática, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima da palavrinha matemática é o ma. Matemática. Então, ma é a antepenúltima tônica. Então, ela vai ser proparoxítona e vai vir acentuada, porque as proparoxítonas, elas são acentuadas, tá? A palavra rápido, rápido. Então, última, penúltima e antepenúltima. O Rá, ele é a antepenúltima, tá? Tônica, então é proparoxítona e também acentuado. Séculos vai seguir a mesma regrinha do rápido, né? Tem 3 sílabas,
E a antepenúltima é o sé tônico e também acentuado, porque as proparoxítonas todas são acentuadas. Então, aqui eu trouxe exemplos para vocês de palavras paroxítonas e proparoxítonas, tá? As paroxítonas eu trouxe para vocês: reciclável, salário, açúcar e táxi. Então, percebe que a penúltima sílaba ela é tônica e acentuada, ó. Reciclável. Então, penúltima sílaba, tá? Salário. Então, última sílaba, penúltima. Açúcar. A penúltima também, ela tá com a tonicidade maior. E táxi também, a penúltima. Então, são todas paroxítonas, tá? E aqui eu trouxe exemplos para vocês de proparoxítonas. Percebe que todas são acentuadas, tá? Médico, indígena, símbolo, mínimo. Então, percebe que na pronúncia, a antepenúltima dessas palavrinhas é a que tem a tonicidade maior. Por isso que são classificadas como proparoxítonas. E todas são acentuadas. Aí aqui eu trouxe mais exemplos para vocês, tá? De paroxítonas. Todas já estão separadas. Acordou. Olha a penúltima aqui, tá? O cor, com mais tonicidade. Açúcar. Álbum. Azeitona. Bônus. Casinha, ciúme. Então, percebe que todas as palavrinhas aqui que estão destacadas, todas as sílabas que estão destacadas, elas têm uma tonicidade maior e é a penúltima. Por isso que são chamadas de paroxítonas. Aqui eu trouxe para vocês proparoxítonas, onde as antepenúltimas têm uma tonicidade maior. Então, âncora, ângulo, antídoto, árvore, básico, cálculo e científico. Olha aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima, tá? Deixa eu ver outra aqui. Última, penúltima, antepenúltima e a última aqui que tem mais sílabas. Última, penúltima e antepenúltima, tá? Todas são acentuadas porque é a regra das proparoxítonas. Com a aulinha de hoje, tá? Essa revisão vai ser encaminhado para vocês uma atividade com relação a esse assunto, tá certo? Até a próxima aula e um beijão para vocês.